Olá, apreciados amigos. Hola, apreciados amigos. Que alegria poder encontrá-los novamente aqui. Qué alegría es encontrarles otra vez aquí. Este é o nosso segundo tema da nossa série Justiça pela Fé. Este es nuestro segundo tema de la serie Justicia por la Fe. Na nossa primeira apresentação, En nuestra primera presentación, abordamos talvez aspectos mais gerais da justificação pela fé. hemos abordado temas de manera más general de la justicia por la fe. Nós vimos que a salvação consiste em uma visão tridimensional. Hemos visto que la salvación es una visión tridimensional. O que Cristo fez, faz e fará por nós. Lo que Cristo hizo, hace y hará por nosotros. Nos livrou da penalidade, nos livra do poder e nos livrará da presença do Nos pecado. libró de la penalidad, nos libra del poder y nos librará de la presencia del pecado. Nós vimos também que o poder de Jesus em nos justificar Vimos también que el poder de Cristo en justificarnos reside no seu sacrifício. reside en su sacrificio. Ou seja, quando nós olhamos que um ser inocente sofreu por nós, O sea, cuando vemos que un ser inocente sufrió por nosotros, isso causa empatia em o nosso eso nos coração. causa empatía. Hoje nós vamos seguir ainda nesta mesma linha, Vamos a seguir en esta línea hoy, estudando um pouco mais sobre a justificação pela fé. estudiando un poco más acerca de la justificación Ou por la seja, o fe. primeiro P, O sea, el primer P, que nos livra da penalidade do que nos pecado. libra de la penalidad del O pecado. que Cristo fez por mim. Lo que hizo Cristo por mí. Hoje nós vamos abordar vendo alguns exemplos práticos de como isso funciona. Hoy vamos a estudiar viendo algunos ejemplos prácticos de cómo esto funciona. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, Y me gustaría iniciar diciendo lo siguiente. fazendo menção ao texto de Mensagens aos Jovens, página 35. Haciendo mención al texto de Mensajes a los Jóvenes, página 35. É imputada a justiça pela qual somos justificados, La justicia por la cual somos justificados es imputada e aquela pela qual somos santificados é a comunicada. y aquella por la cual somos santificados es la impartida. A primeira é o título para o céu La primera es el título para el cielo e a segunda a adaptação. y la segunda es la adaptación. Nós vamos estudar ainda sobre essa segunda parte, que seria a adaptação para o céu. Vamos a llegar a una en esta segunda parte que es la adaptación al Mas cielo. eu quero ficar na primeira parte que fala do título para o céu. Pero quiero quedarme una en la primera parte que habla del título para el cielo. O título é uma promessa. El título es una promesa. Eu poderia dizer para você, Podría decirte, meu amigo, amigo, para qual país você gostaria de ir? ¿a qué país te gustaría ir? E aí você me diz, eu queria ir para as Ilhas Maldivas. Entonces me dice, quisiera ir a las Islas Maldivas. E eu olho para o indivíduo e falo, Y miro al individuo y digo, semana que vem eu vou te dar o dinheiro para a passagem. la otra semana te voy a dar el dinero para el pasaje. Ele tem a promessa, Él tiene la promesa, mas ele vai precisar de fé para crer que isso vai ser uma realidade. pero necesita fe para creer que esto se va a hacer Por realidad. isso que a justificação pela fé. Por eso es justificación por la fe. Nós recebemos um título, Recibimos un título, nós não merecemos esse título, no lo merecemos, nós não fizemos por merecer. no hicimos nada para merecerlo. Então eu, pela fé, preciso crer Entonces, por fe necesito creer que Jesus vai me dar este título que Jesús me va a dar este título e que eu vou desfrutar y que dele. le voy a disfrutar. Ou seja, a pessoa que recebeu a promessa da passagem para as Ilhas Maldivas, O sea, la persona que recibió la promesa del pasaje para las Islas Maldivas ele vai ter que crer pela fé. va a tener que creer por la fe. Então, a justificação é o título para o céu. Entonces, la justificación es el título para el cielo. Mas agora tem a segunda parte, Pero hay la segunda parte, que aí seria a santificação. que ahí sería la Que santificación. seria a pessoa buscar, correr atrás, pesquisar passagem para poder Que desfrutar sería do entonces que la benefício. persona busque, que corra, que busque pasajes para entonces disfrutar el beneficio. Senão, ele não vai desfrutar. De otra manera no lo va a disfrutar. Eu gostaria de ver com vocês algumas histórias, Me gustaría ver con ustedes algunas historias, 2 ou 3, 2 o 3, que vão nos indicar de maneira mais prática a justificação. que nos van a indicar de manera más práctica la justificación. Eu gostaria de ver com vocês a primeira história, Me gustaría ir con ustedes a la primera historia, que está lá em 1 Reis, capítulo 3. que está en Primera de Reyes, capítulo 3. Nessa história, En esta historia, eu gostaria de enfocar mais a atitude da mãe contrita diante do sacrifício do filho. me gustaría enfocar más la imagen de la madre que está contrita con el sacrificio de su hijo. Aqui é a história que todos conhecem do famoso julgamento de Salomão.
Aqui está a história que todos conhecem, do famoso juízo de Salomão. Duas prostitutas tiveram 2 filhos. Duas rameras tiveram 2 filhos. Uma das prostitutas, Uma das infelizmente, rameras, perdeu o neném. infelizmente, perdeu seu filho. À noite, a criança morreu. Em la noite murió o niño. E ela foi e trocou os bebês. E foi ela a cambiar os bebês. Pegou o bebê vivo, colocou do seu lado, e pegou o bebê morto e colocou do lado da outra mulher. Agarrou o vivo e puso a seu lado e tomou o muerto e le puso ao lado da outra mulher. E a mãe que estava agora com o neném morto, E a mamá, que agora tinha o bebê muerto, como uma mãe sempre conhece o filho, como uma mamá sempre conhece a seu filho, sabia que o filho vivo era o dela. sabia que o filho que estava vivo era o de ella. E que o morto era da outra E mulher. o muerto da outra mulher. E este caso foi-se então levado a juízo. Então se levou a juízo este caso. E depois de muitas conversas, E depois de muitas conversações, Salomão, inspirado por Deus, teve a ideia: Salomão, inspirado por Deus, tuvo uma ideia. apelar para o instinto materno. Apelar hacia o instinto materno. Capítulo 3, verso 24. Capítulo 3, 24. E disse Salomão: E añadió el rei: traga aqui para mim uma espada. Traedme uma espada. E a trouxeram. E la trajeron. E disse o rei: Entonces dijo el rey: traga um neném. Traigan el niño. Verso 25. Verso 25. E com a espada dividam ele em 2. E com a espada partid em 2 al niño vivo. E pega a parte e dê para uma mãe e a outra parte para outra e dá mãe. mitad a una e mitad a la otra madre. E qual foi o resultado? E qual foi o resultado? Diante desta informação, Ante esta informação, verso 26. verso 26. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Por quê? ¿Por qué? Porque as suas entranhas se enterneceram por seu filho. Porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. E disse: Y le dijo: ó rei, rey, meu senhor, señor mío, dá a ela o menino vivo. dad a esta el niño vivo. Não o mateis, Y no lo matéis. porque de fato ele é filho dela. Porque realmente es hijo de ella. Mas a outra mãe dizia: Pero la otra madre decía: mate-o, matadlo. porque não seja nem meu nem dela. Ni a mí y ni a ti. Divide-o. Divídelo. Então, o que eu gostaria de extrair aqui é o seguinte: Entonces lo que me gustaría extraer de aquí es lo siguiente. eu gostaria de fazer uma analogia. Me gustaría hacer una analogía. Esta criança representando Jesus, Este niño representando a Jesús. um ser inocente, Un ser inocente. sem pecado, Sin pecado. que não merecia passar pelo que iria passar. Que no merecía pasar por lo que iba a pasar. E quando aquela mulher Y cuando esta mujer, pecadora, pecadora, viu que aquele ser inocente iria morrer por causa do seu pecado, vio que este ser inocente iba a morir a causa de su pecado, ela teve o seu coração profundamente tocado ella tuvo su corazón tocado de manera profunda. e fez um alto sacrifício. Y hizo un autosacrificio. Abriu mão de um filho que amava. Y dejó su hijo que amaba. Essa história Esta historia é uma história maravilhosa que ilustra a justificação pela es fé. una historia maravillosa para ilustrar la justificación por É la fe. quando um inocente, Jesus, Es cuando el inocente Jesús sofre por nós. sufre por nosotros. Como está em Zacarias capítulo 13, Como en Zacarías capítulo 13 que está escrito: diz: e olharão para mim, y me mirarán a mí, a quem traspassaram, a quien traspasaron, e chorarão amargamente. y llorarán amargamente. Então Jesus é esse bebê inocente que morreu por nossos pecados. Entonces es Jesús este bebé inocente que ha muerto por nuestros E ele pecados. morreu com a finalidade de tocar o nosso Y coração. murió con el fin de tocar nuestro corazón. E essa não é uma experiência intelectual, No es una experiencia intelectual esta. é teórica. No es teórica. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Necesitamos mirar a la cruz de Cristo. Entender que o que ele ali sofreu foi por nossa causa. Y comprender lo que sufrió ahí fue por É nuestra como causa. o pai que nós vimos na história passada, Es como el papá que vimos en la historia pasada, que pagou pela dívida do filho, que pagó por la deuda de su hijo. que se comprometeu pelo filho, Se comprometió por su hijo. tornou a sua vida mais difícil Hizo su propia vida más difícil para pagar uma dívida que ele não tinha adquirido. para pagar una deuda que no había adquirido. Ou seja, pagar a dívida de um terceiro. O sea, pagar la deuda de un tercero. E é isso que Jesus quer incutir no nosso coração. Y eso es lo que quiere poner Jesús en nuestro O corazón. fato de ele ter morrido
el hecho de que haya muerto não foi por escolha dele, no fue por elección de foi él, por causa das nossas más escolhas. fue por nuestras malas E ele elecciones. teve que se envolver Y él tuvo que meterse en eso, e pagou a nossa dívida com sua vida. pagando nuestra deuda con su vida. Vamos ver a segunda história. Vamos a ver la segunda historia. Vamos a 1 Samuel, capítulo 25. Vamos a 1 Samuel, capítulo 25. Nesta história, En esta historia, eu gostaria de enfocar a atitude de Abigail me gustaría enfocar a la actitud de Abigail em assumir a dívida de Nabal. al asumir la deuda de Nabal. Ou seja, nesse momento a vítima seria Nabal. O sea, en este momento la víctima iba a ser Nabal. Assim como na história que a gente acabou de ver, Así como en la historia anterior, uma das mulheres não aceitou a justificação. una de las mujeres no aceptó la Ela justificación. falou, divida-o, Dijo, divídelo, não seja nem meu nem dele. que no sea dela. mío ni tuyo. Nós vamos ver que Nabal também não aceitou a provisão feita em seu favor. Vamos a ver que Nabal tampoco aceptó la provisión que se hizo en favor de Nós él. todos conhecem a história, eu acredito. Todos conocen la historia, yo creo. Davi estava no Monte Carmelo vigiando as ovelhas de Nabal. David estaba en el Monte Carmelo vigilando a las ovejas de Nabal. Ele havia fugido para não morrer nas mãos de Saul Estaba huyendo para no morir en las manos de Saúl. e acabou fazendo essa atividade protegendo as ovelhas de Nabal. Y terminó haciendo esta actividad protegiendo las ovejas de Nabal. E Davi certa vez pediu alimento a Nabal. Y cierta vez Jesús pidió alimento a Nabal. Ele enviou 2 dos seus a buscarem Nabal e falou, olha, nos dê alimento. Entonces envió a 2 de los suyos a buscar a Nabal y dijo, por favor, danos comida. Em nada temos sido pesado a você, Nabal. No te hemos sido pesados en nada. Então, se você puder nos dar algum alimento. Entonces, si nos puedes regalar alguna comida. E a resposta de Nabal foi, Y la respuesta de Nabal fue, capítulo 25, verso 10. 25:10. Quem é esse Davi para que eu o alimente? ¿Quién es David para que lo alimente Em outras yo? palavras, En otras palabras, ele é um vagabundo. es un malandro. Ele está fugindo do rei por aí, Está huyendo del rey por ahí. um delinquente, Un delincuente. um jovem sem noção, Un joven que no tiene noción e não atendeu ao pedido de Davi. y no atendió el pedido de David. E Davi, então, recebe esta informação Entonces David recibe la información e ficou irado y se aira contra o pecado de Nabal contra si. en contra del pecado de Nabal hacia David. E o capítulo 25, verso 20, Y el capítulo 25, verso 20, diz que a ira de Davi se acendeu dice que la ira de David se encendió e ele foi em direção à casa de Nabal. y fue en dirección a la casa de Nabal. E o verso 22 diz que Davi queria matar até mesmo uma criança. Y dice el verso 22 que David quería matar incluso a los niños. Iria matar todo mundo. Iba a matar a todos. E Abigail ficou sabendo então dessa informação. Y Abigail supo de esta información. Eu quero dizer para vocês que nesta história Abigail é um tipo de Jesus. Yo quiero decirle que en esta historia Abigail es un tipo de Jesús. Assim como estudamos em outra série, Así Tempos de como Chuva, hemos estudiado en la serie Tiempos de Lluvia mostrando que Paulo também foi um tipo de Jesus. y mostramos que Pablo también era un tipo de Jesús, Especialmente ali em Atos 27. especialmente en Hechos 27. Abigail aqui também é um tipo de Jesus. Abigail también lo es aquí. Ela soube que Davi estava vindo para dizimar todas as pessoas daquele lugar. Ella supo que David venía a matar a todas las personas de este lugar. 400 homens com a sua espada na mão. 400 hombres con su espada en manos. O verso 20 diz que Abigail montou num jumentinho Entonces dice el verso que Abigail subió en un asno e foi em busca de Davi. y fue buscar a David. Um quadro perfeito da entrada de Jesus em Jerusalém. Un perfecto cuadro de la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesus entrou em Jerusalém para ali ser capturado logo mais Jesús entró a Jerusalén para justo después que lo capturaran e o mataram. y lo mataran. Abigail também foi à presença de Davi para interceder por pessoas que não mereciam intercessão. Abigail fue en dirección a David para interceder por personas que no necesitaban intercesión. E quando Abigail chegou à frente de Davi, Y cuando llegó delante de David, verso 23, verso 23, Abigail prostrou-se em terra e inclinou-se diante de Davi. Abigail se postró en tierra y lo hizo delante de David. E o verso 24 diz: Y el verso 24 E dice, lançou-se aos seus pés e disse: y echándose a sus pies le dijo, Ah, meu Senhor, ah, Señor mío, minha seja a transgressão de Nabal. que caiga sobre mí el pecado de Nabal. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos.
te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos e ouve as palavras da sua serva. y escucha las palabras de tu sierva. Verso 28. 28 ahora. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Perdones a tu sierva esta ofensa. Ou seja, O sea, foi Nabal que tinha pecado contra Nabal Davi. fue el que pecó en contra de David. Mas Abigail tomou sobre si o pecado de Pero Nabal. Abigail tomó sobre sí misma la ofensa de A Nabal. matutina fé pela qual vivo 75 diz: La matutina fe por la cual vivo, 75, dice lo siguiente. no momento em que o homem se rendeu à tentação de Satanás En el momento en que el hombre se rindió a la tentación de Satanás e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, y hizo justamente lo que Dios le dijo que no hiciera, Cristo, o Filho de Deus, Cristo, el Hijo de Dios, esteve em pé entre vivos e mortos estuvo de pie entre muertos y vivos e bradou: y clamó, Pai, Padre, caia sobre mim a penalidade dos seus pecados. que sobre mí caiga la penalidad de sus pecados. Ficarei em lugar deles. Estaré en lugar de ellos. Eles terão outra oportunidade. Ellos tendrán otra oportunidad. Citação maravilhosa. Qué cita maravillosa. Pai, caia sobre mim a transgressão deles. Padre, que caiga sobre mí su Eu vou transgresión. ficar no lugar do homem. Voy a estar en lugar del hombre. Eles terão outra oportunidade. Ellos tendrán otra Em oportunidad. outras palavras, En foi otras isso que palabras, Abigail fez. fue lo que hizo Abigail. Ela falou: caia sobre mim a transgressão de Ella Nabal. dijo, que caiga sobre mí la transgresión de Que caia Nabal. sobre mim o seu pecado. Que sobre mí caiga su pecado. Abigail se colocou entre o pecador Abigail se puso entre el pecador e Davi. y David. Jesus nas Escrituras é conhecido como filho de Davi. Jesús en las Escrituras es conocido como hijo de David. Nessa história, En esa historia, Davi representa Deus, David representa a Dios, que quer executar o juízo sobre o que homem. quiere ejecutar el juicio entonces en el hombre. Abigail representa agora Jesus, Abigail representa a Jesús, que fica entre Deus e o pecador. que está entre Dios y el pecador. E o fato de Jesus estar entre Deus e o pecador Y el hecho de que esté entre Dios y el pecador não quer dizer que todos aceitarão esta provisão. no quiere decir que todos van a aceptar esta provisión. Nós vimos o texto onde diz que João 12, 32, Vimos el texto donde dice que Juan 12:32, quando eu for levantado da cruz, todos atrairei a mim. allí dice, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mas Isaías diz que quando isso aconteceu, Pero ¿cuándo dice Isaías que sucedió esto? Isaías 53, En el capítulo diz 53, que muitos ele atrairia, dice que iba a atraer muchos, mas nem todos aceitariam pero no todos aceptarían a provisão feita. la previsión que se hizo. Nós sabemos que, infelizmente, Nabal não aceitou. Sabemos que infelizmente Nabal no lo aceptó, Ele rejeitou esta maravilhosa graça pero sí rechazó esta maravillosa gracia e acabou morrendo perdido. y terminó por morir perdido. Então, o fato de Jesus morrer na cruz do Calvário Entonces, el hecho de que muriera Jesús en la cruz del Calvario não quer dizer que todos aceitarão este sacrifício. no significa que todos van a aceptar este E sacrificio. aqueles que não aceitam Y aquellos que no lo aceptan perecerão. van a perecer. Então, eu gostaria de enfocar nesta história Entonces, me gustaría enfocar en esta historia em dois elementos. dos elementos. Abigail, um tipo de Jesus, Abigail, un tipo de Jesús que correu risco de vida pelo homem pecador. que tuvo riesgo de vida por el hombre pecador. Assim como Jesus correu risco de vida ao vir a essa terra. Así como Jesús también se arriesgó a venir a esta tierra. Porque existem muitos textos no Espírito de Profecia Porque hay muchos textos en el Espíritu de Profecía que diz que Jesus poderia não ter ressuscitado. que dice que Jesús podría no haber resucitado. O desejado de todas as nações, o capítulo que fala sobre o El Getsemane, deseado de todas las gentes, el capítulo que habla acerca del Getsemaní, diz que Jesus quase foi vencido pelo encanto das trevas. dice que Jesús casi fue convencido Ou por el seja, encanto de las Jesus tinieblas. correu grande risco de sofrer morte eterna. O sea, Jesús pasó real riesgo de sufrir la muerte eterna. A irmã White também diz que ele não conseguia ver além da tumba. La hermana Elena también dice que él no podía ver más allá del sepulcro. E ele nem sabia se tivera sido ou não aprovado pelo Y Pai. él ni siquiera sabía si su padre lo había aceptado o no. Então Abigail, da mesma maneira, correu risco. Entonces, de la misma manera, Abigail pasó un riesgo. E eu gostaria de enfocar também na atitude de Nabal. Y también me gustaría enfocar hacia la actitud de Nabal. Quantos de nós, ¿Cuántos de humanos, nosotros humanos temos pisado na cruz de Cristo? hemos pisado la cruz de Cristo? Quantos de nós temos menosprezado esse maravilhoso sacrifício feito em nosso favor? ¿Cuántos hemos disminuido el sacrificio que has hecho en nuestro favor? Os perdidos serão como a areia do mar. Los perdidos van a ser como la arena del mar. E Jesus morreu por todos Y eles, Jesús ha muerto por todos ellos. por todos nós. Por todos nosotros. É por isso que Jesus,
com lágrimas e desespero, fala: Y es por eso que Jesús con lágrimas y en desesperación dice, olhai para mim, mirad a mí, olhai para mim, mirad hacia mí e sereis y salvos. seréis salvos. Este é o grande anelo do nosso Salvador. Este es el gran anhelo de nuestro Que Salvador. olhemos para a sua cruz Que miremos hacia la cruz e sejamos y salvos. seamos salvos. Eu quero olhar uma história a mais com vocês. Quiero ver una historia más con ustedes. Neste tema, a nossa última história. Y en este tema es nuestra última historia. João 8. Juan capítulo 8. A história da mulher pega em adultério. La historia de la mujer a cual encontraron en adulterio. Todos conhecem essa história. Todos conocen esa historia. Uma história maravilhosa. Es una historia maravillosa. João 8, 3. Juan 8:3. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. E pondo-a no meio, disseram: Y poniéndola en medio le dijeron, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Na lei, Moisés mandou que essas mulheres sejam mortas. Y en la ley nos mandó Moisés que apedrear a las mujeres, a tales mujeres. E tu, o que dizes? Tú pues, ¿qué dices? Isto dizia a eles, Esto decían, tentando-o para ver se encontravam alguma coisa para acusá-lo. probándolo para tener de qué acusarlo. Mas Jesus começou a escrever no chão. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la Verso tierra. 7, Verso 7. insistiram a pergunta. Insistieron en preguntarle, E Jesus responde: y Jesús les dijo, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar O piedra. adultério foi um fato. El adulterio fue un acto. Eles não mentiram nisso. Ellos no mintieron en De eso. fato, Maria Madalena estava em uma situação de adultério. De hecho, estaba María Magdalena en situación de adulterio. Nesse momento, de fato, ela era digna de morte, sim. Sí, era digna de muerte en este momento. Eles já tinham até as pedras em suas mãos. Ellos ya tenían las piedras en las manos incluso. Entretanto, Jesus via além do exterior. Pero Jesús veía más allá del exterior. Ele viu duas coisas ali. Él vio dos cosas allí. Primeira, Primera cosa, a atitude cruel daqueles líderes religiosos la cruel actitud de estos líderes em religiosos ter armado uma armadilha para ela. en hacer una trampa para esta mujer. Segundo, Segundo, o engodo que Maria havia caído ao viver em prostituição. el engaño que cayó María al caer en prostitución. E depois dessa pergunta de Jesus, todos foram embora. Y después de esta pregunta de Jesús, todos se fueron. Verso 11. Verso 11. Primeiro 10. Antes el 10. E endireitando-se Jesus, Enderezándose Jesús e não vendo ninguém mais do que a mulher, y no viendo a nadie sino a la mujer, ele disse: dijo, mulher. mujer, E é possível sentir o carinho de Jesus aqui, es posible sentir el cariño de Jesús O en este amor momento, el amor pelos pecadores. por los pecadores. É interessante notar Es interesante mirar que nós muitas vezes parecemos ter ódio do pecador. que muchas veces parece que tenemos odio hacia el pecador. E quanto mais grave é o pecado cometido, Y más grave que es el pecado cometido, mais desprezo temos ao falar daquela pessoa. más desprecio tenemos cuando hablamos de la persona. Mas com Jesus era diferente. Pero con Jesús era distinto. Quanto mais grave era o pecado, En más grave que era el pecado, mais graça ele tinha para aquela pessoa. más gracia tenía para con la persona. Mais amor ele tinha para Más ela. amor tenía para con la persona. E me faz até lembrar uma história Y me hace recordar incluso una historia de uma mulher que tem 3 ou 4 filhos. de una mujer que tiene 3 o 4 hijos, Uma amiga. una amiga, E ela tem um filho que é terrível. y tiene un hijo que es terrible, Metido com drogas, que se metió con drogas, com tantas coisas erradas. con muchas cosas malas. E os outros 3 são uma verdadeira bênção. Y los otros 3 son verdadera bendición. E eu nunca entendi a atitude daquela mãe. Y yo nunca entendía la actitud de esta madre. Mas depois que eu li esse texto, Pero después de leer ese texto, eu entendi. la entendí. Quanto mais degradado pelo pecado é o ser humano, En más degradado que esté por el pecado el ser humano, mais ele merece o nosso amor. más merece nuestro amor. Jesus olhou para Maria e disse: Jesús miró a María y dijo, mulher, mujer, onde estão aqueles que te acusam? ¿dónde están los que te acusaban? Ninguém te condena? ¿Ninguno te condenó?
Nesse momento existia algo que condenava Maria. En este momento, algo había así que condenaba a María. A lei. La ley. E ela disse, Y ella dijo, ninguém, Senhor. ninguno, Señor. Disse então Jesus, Dijo entonces Jesús, nem eu. ni yo. Ou seja, eu assumo o seu pecado. O sea, yo voy a asumir su pecado. Pois existe alguém que te condena. Porque existe alguien que te condena. A lei. La ley. A lei te condena, La ley mulher. te condena, mujer. Mas eu vou assumir esta penalidade. Pero voy a asumir la Eu vou penalidad. levar sobre os meus ombros esse pecado. Voy a llevar en mis hombros este pecado. Pouco tempo mais você vai me ver pendurado no madeiro. Poco tiempo me vas a ver colgado de la cruz. Esta dívida eu pago para você. Esta deuda voy a pagar por ti. Eu não te condeno. Yo no te condeno, Entretanto, pero vá ve e não peques mais. y no peques más. Ou seja, eu Ou vou seja, pagar a dívida, Voy a pagar la deuda, mas não contraia outra dívida. pero no tienes que hacer otra. Esta eu vou pagar. Esta voy a pagar. Esta existe oportunidade para que eu a pague. Existe oportunidad para que yo pague esta Mas deuda. tome cuidado para isso não se suceder novamente. Pero que tengas cuidado de que no suceda otra vez. Maria, meus irmãos, María y mis hermanos experimentou o que é justificação. probó lo que es la justificación. Mas Jesus falou, olha, isso não é somente o título, Pero Jesús dijo, eso no es solamente el título, mas agora é necessária a adaptação. pero también es necesaria la adaptación. Vai e não peques mais. Vete y no peques más. Abandone essas práticas. Abandona estas prácticas. Aqueles que fazem pouco caso do pecado Aquellos que no hacen caso del pecado estão menosprezando o sacrifício de Jesus, están disminuyendo el sacrificio de Jesús. dizendo, Diciendo, o sacrifício de Jesus não é o suficiente. El sacrificio de Cristo no es E suficiente. é muito interessante que há pessoas que dizem, Y es interesante que hay personas que dicen, não diga que o sacrifício de Jesus não foi completo na cruz, no digan que el sacrificio de Cristo no fue completado en porque la foi cruz. completo. Porque sí fue completo. Mas a mesma pessoa diz, Pero la misma persona dice, não podemos vencer o pecado. no podemos vencer el pecado. Ué, ¿Qué pasa? é contraditório. Es una contradicción. Algo que é completo, Algo que es completo, algo que é pleno, que es pleno, é perfeito. es perfecto, É perfeito na sua atitude es perfecto en su actitud e nas suas propostas, y en sus propuestas, nos seus en objetivos. sus objetivos. Ou seja, se cremos que o sacrifício de Cristo foi perfeito O sea, si creemos que el sacrificio de Cristo fue perfecto e também nos seguintes passos completos, y en los siguientes pasos también fue completo, Cristo se manifestou para tirar o pecado do Cristo mundo. se ha manifestado para quitar el pecado del mundo. E ela dará à luz um filho. Y ella le dará a luz un hijo. Mateus 1:21. Mateo 1:21. E chamará o seu nome Jesus. Y llamarán su nombre Jesús. E ele salvará o seu povo Y él salvará el pueblo nos seus pecados. en sus pecados. É assim, Moisés, que está escrito? Así es que está escrito. E ele salvará o seu povo Y él salvará a su pueblo dos seus pecados. de sus pecados. E no dia seguinte, João viu Jesus que ia para ele. João 1:29. Y en el siguiente día, Juan 1:29, Juan vio que Jesús iba hacia él. E disse, Y dijo, ali está o Cordeiro de Deus, allí está el Cordero de Dios que tira o pecado do que mundo. quita el pecado del mundo. Jesus tira o pecado do mundo. Jesús quita el pecado del mundo. E é claro que nós não devemos ser tão indoutos a ponto de pensar que Jesus vai derramar o seu sangue em cima da terra. Y es obvio que no podemos ser tan necios al punto de creer que Jesús solamente va a echar su sangre a la tierra. Quando a Bíblia diz que Jesus tirará o pecado do mundo, Cuando la Biblia dice que Jesús quita el pecado del mundo, ele está se referindo ao nosso se coração. refiere a nuestro corazón. Ele vai nos dar um novo coração. Nos va a dar nuevo O corazón. pecado que tira o cordeiro que tira o pecado do El Cordero mundo que quita el pecado del mundo é o sangue de Jesus nos lavando, es la sangre de Jesús nos lavando, removendo o lavándonos coração de y pedra que aqui removiendo el existe, corazón de piedra que hay nos aquí, dando um novo dándonos coração. nuevo corazón. Isso são boas novas. Eso son buenas nuevas. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Porque no me evangelho, avergüenzo del evangelio, pois é o poder de Deus para a salvação. porque es poder de Dios para la salvación De todo aquel que cree. todo aquel que cree. Primeiro do judeu Primero del judío, e depois do grego. después del griego. Então, o evangelho são boas novas. Entonces el evangelio son buenas nuevas. Boas novas de salvação. Buenas nuevas de salvación. De um Cristo que pode nos salvar perfeitamente. De un Cristo que nos puede salvar perfectamente. Eu posso afirmar para vocês, Puedo afirmarles se fosse para eu ter aceitado Jesus que si fuera para que yo aceptara a Jesús e tivesse e continuar na minha vida
imerso no pecado, y seguir en mi vida sumergido en el pecado, eu não ia aceitá-lo. yo no lo aceptaría. Eu não aceitaria um evangelho No podría aceptar un evangelio incompleto. Um evangelho que diz, Un evangelio que dice, olha, aceite a Jesus, mira, acepta a Jesús, mas você não vai mudar tanta coisa pero assim. no vas a cambiar mucho. O evangelho traz uma proposta completa e perfeita. El evangelio trae una propuesta completa, perfecta, Com começo, meio e con fim. comienzo, medio y final. Jesus nos resgatando. Jesús nos rescata, Jesus nos purificando. nos purifica Jesus nos salvando desse planeta, nos glorificando. y nos salva del planeta en la glorificación. Evangelho completo. Un evangelio completo. Nesse sentido, En este sentido, a cruz de Cristo la cruz de Cristo está plasmada em todos os compartimentos do santuário. está plasmada en todos los compartimentos del santuario. Pois em cada compartimento, Porque en cada compartimento o seu sangue é apresentado. su sangre es presentada. E pela eternidade, Y por la eternidad, os únicos vestígios do pecado los únicos vestigios del pecado vão ser os cravos nas mãos do nosso van a Jesus. ser los clavos en las manos de nuestro Señor Jesús. Quando Jesus, segundo o desejado 834, foi ao céu após sua ressurreição, Cuando Jesús fue al cielo después de la resurrección, el deseado, página 834, 834, diz que quando ele foi perto do Pai, dice que cuando se acercó al Padre, de longe ele levantou suas mãos. de lejos levantó sus manos. E aquela ali vão ser as únicas evidências que existirão pela eternidade. Y esas van a ser las únicas evidencias que van a existir por la eternidad. Apocalipse 21 e Apocalipse 7 Apocalipsis 7 e também 21 y también 21 fala que Jesus vai enxugar as lágrimas dos dicen nossos que olhos. Jesús va a limpiar las lágrimas de Isaías nuestros ojos. 43 diz que vamos esquecer o pecado. Isaías 43 dice que vamos a olvidarnos del pecado. Ali ainda diz que o próprio Deus vai fazer com que Ele mesmo esqueça o Y pecado. sigue diciendo que Dios mismo se va a hacer olvidar del pecado. Mas os cravos da cruz Pero los clavos de la cruz permanecerão para sempre gravados nas permanecerán mãos de por Jesus. siempre grabados en las manos de Jesús. Verdade sobre os anjos, página 205. La verdad acerca de los ángeles 205. A irmã White fala, Dice la hermana Elena, não existe segurança no hay seguridad no universo en el universo de que não haverá nova apostasia de que no va a haber nueva apostasía, se não existisse a cruz de Cristo. sino por la cruz de Cristo. Ou seja, O sea, sem a cruz de Jesus, sin la cruz de Jesús poderia existir novamente novas rebeliões. podrían haber nuevas rebeliones. Maravilhoso é o Salvador, Maravilloso es el Salvador, que decidiu que decidió nos dar a sua maravilhosa vida, darnos su maravillosa vida para nos resgatar de uma vida para miserável rescatarnos de una vida miserable e nos purificar do y pecado. purificarnos del pecado. Eu tenho uma boa nova para você nesse momento. Tengo buenas nuevas para ti en este Você momento. não precisa ficar preso a uma vida de pecados. No necesitas estar agarrado a una vida de pecados. Você pode vencer o alcoolismo. Puedes vencer el alcohol. Você pode vencer a fornicação. Puedes vencer la Se fornicación. o sexo oposto é uma luta para você, Si el otro sexo es una lucha para ti, há poder para você hay também. poder para ti también. Se você tem o mal da fofoca, Si tienes el mal del chisme, esta mesma cruz tem poder para você. esta misma cruz tiene poder Mas para a ti. avareza é muito forte. Pero la avaricia es muy fuerte. Boas novas. Buenas nuevas. Esta cruz também Esta faz cruz provisão para también hace você. provisión para ti. Para todos os pecados Para todos los pecados existe uma hay provisão. una provisión. O nosso Salvador Nuestro Salvador, é um Salvador É que um Salvador trouxe uma salvação completa. que trajo salvación completa. Não há um pecado que seja No hay un solo pecado que que sea Jesus não tenha feito a que provisão. Jesús no haya hecho provisión para Se él. é o seu desejo Si es tu deseo experimentar os méritos da cruz de Cristo probar los méritos de la cruz de Cristo e receber a vitória que Ele nos dá, y recibir la victoria que nos da, ore comigo nesse momento. ore conmigo en este momento. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios y amado Padre, não permita que andemos longe da cruz do Calvário. no permita que caminemos lejos de la cruz del Calvario. Senhor Jesus, Señor Jesús, outrora estávamos manchados pelo pecado, antes estuvimos manchados por el pecado, contaminados, contaminando os nossos corpos, contaminando los cuerpos e em nuestros. muitos casos contaminando o corpo os corpos de outras pessoas. Y en muchos casos contaminando a otros cuerpos de otras Mas a personas. cruz do Calvário Pero la cruz del Calvario verte uma fonte, tiene una fuente. e esta fonte vem para nos limpar. Y esta fuente viene a limpiarnos. Nos purifica, Senhor. Purifícanos, Señor. Limpa nossa Limpia consciência nuestra de conciencia qualquer obra de do cualquier passado. obra del pasado. E nos dê uma mente limpa e Y danos santa. una mente limpia y sana. Por favor, meu Pai. Por favor, Señor. Não permita que nos afastemos No permita que nos alejemos
do seu poder. de su poder. Nos transforme. Transfórmanos. Revigora-nos nesse momento pelos méritos de Cristo Danos Jesus. vigor en este momento por los méritos de Jesús. É o que pedimos. Es lo que pedimos. Nos méritos sacros santos do nosso Salvador. En los méritos santos de nuestro Salvador. Amém. Amén.